Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, a gente traz aqui sempre, toda semana, alguém legal, bacana, divertido, para falar sobre educação, sobre tecnologia ou qualquer coisa, né, parecida com isso. E hoje, nesse frio, porque Curitiba está muito frio hoje, mas muito frio na hora dessa gravação, estamos aqui com a aniversariante do dia, Maria Luísa Solek. Muito bem. Oi, Malu. Primeiro, parabéns. Muito obrigada. E muito obrigado por ter vindo aqui. Sim. Porque hoje você faz 18 anos, cara. Pois é, complicado. Então, eu achei que a gente não podia, acho que a gente não pode trazer menores de idade aqui, então aproveitei para trazer você hoje. Hoje você já não é mais menor de idade, já... Oficialmente. Isso. Finalmente. Você já está aqui, né? Você já pode falar as suas ideias e tal, que é isso que a galera quer escutar, né? É isso que a gente quer escutar. Porque, assim, eu trabalho com muita gente, e da onde que surgiu a ideia de te trazer aqui? Eu trabalho com muita gente e dou muitas palestras e tal. Eu estava numa palestra esses dias e tava uma psicóloga, que por um acaso é minha aluna de doutorado, né? Ela já veio aqui, chamada Jane, uma sensacional, uma psicóloga maravilhosa, assim. Dá palestra no Brasil inteiro e tal, e é minha aluna. E eu tava, obviamente, escutando a palestra da minha aluna, né? É o mínimo que você pode fazer, é escutar a palestra do seu aluno. Sim. Aí ela falou assim, o problema é que as pessoas ficam falando da geração Z, da molecada que tem 15 anos, das pessoas que têm 20, mas ninguém conhece uma pessoa que tem 20. São pessoas de 80 anos, 70, 60 ou 50, daí me doeu, de 50 anos que ficam falando sobre a galera mais nova. E tá na hora de começar a escutar a galera mais nova. Olha, pra mim é uma honra poder... Como é que é? Representar essas pessoas dessa idade aqui. Mas, ao mesmo tempo, é assim... um certo nervosismo de falar alguma besteira aqui e ali. Não se preocupe, todo mundo fala. Eu falo muitas besteiras por aí. E olha, eu dou aula, veja só. E eu tô aí falando besteira e tal. E assim, uma das coisas que é legal da gente começar a conversar é como que é a tua relação com, primeiro assim, com o aparelho celular. Porque tá escrito até num livro que eu mesmo escrevi, que uma galera escreveu vários livros falando que o telefone celular é um apêndice de um corpo de um jovem. Ele Sim. pertence ao corpo. Né? Eu sempre uso uma metáfora que é muito legal, assim, que eu mesmo... O dia que eu fiz ela, eu falei, nossa, isso é muito legal. Porque eu tenho 6 graus de miopia. Isso quer dizer que se eu tirar o óculos, eu mal te enxergo. Mas eu conseguiria sobreviver desse jeito. Né? Tem pessoas, como a minha mãe, que sobrevive sendo cega. Então, eu conseguiria sobreviver desse jeito. Mas é muito ruim. Então, me parece que tirar o celular de um jovem hoje, ele sobrevive. Vai continuar comendo, vai continuar saindo, mas é muito ruim. Então, eu queria a sua opinião sobre o celular. Como é que você se relaciona com isso? Para dividir, assim, 2 tópicos. O primeiro, eu acho que se fosse para resumir o relacionamento entre os jovens e o celular em uma palavra, seria basicamente dependência. Porque hoje em dia é algo muito dependente para tudo, para relações pessoais ou que não sejam pessoais. Tudo. Para estudos, eu uso muito meu celular para estudar, computador, essas coisas. As plataformas de estudo são todas online agora, né? Todas não, né? Todas não, mas muitas. A maioria dos estudos agora são online. Uhum. E outra coisa que também pode-se falar sobre o celular é que, por exemplo, tem adolescentes que têm uma dependência muito maior, né? Que não consegue viver sem, que é assim, ai, fiz algo extremamente errado e ganhei um castigo. Vou ficar 2 dias sem celular. Morreu. Sim. Morreu, acabou aí. E tem jovens que, por mais que pareça que não se importam tanto, que não são tão online assim, tão cronicamente online, que é como que fala às vezes. E é algo meio engraçado de se pensar sobre, porque eu mesma, com o meu celular, eu tenho uma certa dependência do meu celular, Sim. bem grande. Mas eu tento meio que... Como que eu posso falar? Ter preocupação na minha relação com o meu celular. De, tipo, saber o limite de aonde que fica preocupante, aonde que é aceitável e essas coisas.
Onde, por exemplo, se eu tô há muito tempo no celular e eu percebo que eu tô há muito tempo, principalmente vendo aqueles vídeos, né, de só passar para cima, cima, que isso também é algo que prende muita atenção, porque a cada 15 segundos é um estímulo diferente. Isso. Quando eu vejo que eu tô há muito tempo assim, eu desligo o celular e eu pego um livro. Eu já li muitos livros e tudo mais. E tem jovens que não fazem isso. E tem jovens que eu conheço hoje em dia que, por mais que pareça que não, com tipo 16, 17 anos assim, saiu do Instagram, saiu do TikTok, saiu Twitter, essas coisas, e só tem o celular para E o WhatsApp, para se comunicar. Isso. Que também é algo curioso, assim, de se pensar, porque para as pessoas que vêm de fora, assim, dão uma certa generalizada, é meio difícil você imaginar um jovem que não tem nenhuma rede social. Sim, pois é. Pois é. Esse, inclusive, é um dos tópicos do estudo que eu fiz e tal, que estou fazendo agora e tal, que é não consegue se livrar, né? Você consegue pensar conscientemente, trazer o celular para a consciência, porque inconscientemente você pega e mexe. Sim. Mas conscientemente pensar, opa, eu estou com o celular na minha mão. Isso é algo meio difícil, porque às vezes, nossa, eu tenho um problema bem grande, tipo assim, eu não consigo ver só uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, ontem estava tendo jogo. Enquanto eu estava vendo o jogo, eu estava aqui com o meu celular jogando o jogo. Daí eu jogava o jogo. Aí eu ouvia o narrador subir o tom. Isso, ouvia o narrador, daí eu olhava pra tela assim, daí teve o gol, nossa, yes, comemorou e tudo mais, e voltava aqui pro jogo. E não só isso, mas também de comer, assim, de, por exemplo, almoço, janta, essas coisas, é sempre vendo alguma coisa. Sim. Porque, não sei, é muito mais fácil com mais de um estímulo, sabe? E assim, quando... Tem uma coisa, quando a gente estuda televisão, porque o cinema... Sempre compara a televisão com o cinema, né? Sim. Mas isso é uma comparação errada. A televisão tem que se comparar com o rádio. Porque o rádio que ficava no centro da sala, no meio dos afazeres, né? E o cinema não. O cinema você vai pro cinema, apagam as luzes e você só pode focar lá. Sim. A televisão não. Então a televisão, ela faz uma coisa, tipo uma novela. Uma novela, eu já presenciei esse fato, chega a personagem e fala, mexe no trinco, a porta está fechada. Mas a fulana tem sempre uma chave embaixo do carpê. Aí ela levanta o tapetinho, pega, achei a chave, agora eu vou conseguir abrir. Daí ela faz assim, abriu a porta. Ou seja, ela está dando 2 estímulos, que não precisava, né? Sim. Se um personagem chega, faz assim, e pega a chave, você já consegue entender. Desde que você esteja prestando atenção. Se você está fazendo outra coisa, não. E isso é da televisão. Isso é muito antigo. Isso é da década de 60, eles se ligaram disso. Só que hoje, quem está fazendo a mesma coisa é a Netflix. Porque ela entendeu que todo mundo assiste TV como você está descrevendo neste momento. Sim. Você não assiste... Você não se concentra na série. Não. Você fica em outro lugar. Tanto que, assim, hoje em dia, uma coisa que eu não vejo mais são adolescentes falando assim... vamos marcar de ir no cinema, ou coisa do tipo. Eu nunca mais vi isso. Sério? Inclusive, saiu Todo Mundo em Pânico, né? O filme. O último. Eu fui ver. Maravilhoso. É muito engraçado. Imagina. Assim, é bem polêmico. Tá. Mas é muito engraçado. Eu ri horrores. E eu chamei um amigo meu pra ver. Eu falei pra ele, vamos ver o filme no cinema e tudo mais? Ele falou, eu não gosto de cinema, sabe? Eu falei, como assim? Quem não gosta de cinema? No celular. Daí ele falou, não, porque no cinema é proibido o celular. Daí eu... Meu Deus, eu pensei assim, daí você vai perder o filme por causa disso? Ele assim, não, é só esperar que daí sai em alguma plataforma eu vejo aqui em casa. No meu conforto, mexendo no celular, se eu quiser pausar para fazer alguma coisa eu pauso. E é isso. E isso leva a outra coisa que, inclusive, eu estava conversando com a minha mãe esses tempos. Que os filmes, hoje em dia, os filmes mais para jovens, assim, estão sendo produzidos de uma maneira diferente. Uhum. Que antes os filmes, eles eram como? Tinha uma história que era linear, né? Uhum. Era assim, você apresenta um personagem, daí você começa a conversar sobre, daí tem um problema. Isso. Daí o resto do filme é resolvendo o problema, essas coisas. Hoje em dia, se o filme for assim, não dá certo. Porque tem que ter o problema, sim, logo no início. Porque senão não pega atenção. Antes de apresentar os personagens. Isso, antes de sequer apresentar os personagens ou coisa do tipo, já tem assim... Nossa, tá dando tal coisa. Daí, para resolver, vai aparecer essas pessoas aqui.
Aham, isso mesmo. Isso, porque senão não tem nada que prenda a pessoa. Ela não vai querer assim, nossa, eu quero saber sobre o que vai acontecer no filme. Não, precisa de um problema porque você quer ver isso sendo resolvido. É algo muito mais direto do que antes. Eu me lembro que a primeira vez que eu percebi isso foi com aquele filme... Aquele que a morte é meio ninja. O Gato de Botas. Não, não. Não? Não, aquele que eles estão andando, tem uns 10 deles. Um deles tem umas toras que caem, daí vai matando as pessoas. O primeiro no avião, que eles vão voar. Premonição. Premonição, isso. Começa o filme e já apresenta tudo. Sim. O filme começa, já tem o avião caindo, É? daí depois o avião já cai. E daí, ó, fulano, você não apresentou nenhum personagem. Isso. Chegou o cara, vai pegar o avião. O primeiro eu não lembro direito, eu lembro bastante do segundo. Que eles vamos pra praia, uma coisa assim. Vão de carro, daí o cara tem a premonição que vai cair as toras, que vai bater, vai morrer todo mundo. E daí ele fala, não, vamos desviar e tal. Isso é os primeiros 10 minutos do filme? Isso. Não, 5. 5. E no manual de roteiro de cinema norte-americano, que é o manual do Sid Field, ele fala que esse ponto de virada acontece entre o 28º e o 30º minuto. Agora acontece nos 3 primeiros minutos. Sim. 5, talvez. Em todos os filmes, né? Tanto em animação, quanto em filmes de live action mesmo. Tudo virou algo muito para puxar a atenção muito mais... Rápido. Isso, muito mais rápido. Porque simplesmente não dá mais para você acreditar que a pessoa vai se interessar sem ter algo para puxar a atenção dela. Não é mais que nem, por exemplo... Que filme que eu vi esses tempos? Eu não lembro direito, mas o filme, ele era bem assim, de tipo, tinha um comecinho, tinha um meio e tudo mais. E assim, eu tenho que admitir que foi um trabalho. Foi um trabalho. Conscientemente. Isso é... Conscientemente foi complicado, que a minha irmã, ela me apresenta muitos filmes e filmes antigos. Eu mesma gosto muito de filmes antigos. Vamos ver o que você chama por antigo, né? É. O antigo, pra mim, é alguma coisa da década de 1940. 20, que já tem 100 anos. Isso pra mim é antigo. Eu já vi filmes em preto e branco. Olha só, hein? Já é algo... Já vi... Eu acho que eu vi um filme do Charlie Chaplin. Sim, eu tenho todos na minha casa. E também do... Como é que é? Os Trapalhões. Sim. Esse filme eu vi. Sim, tenho também. Sim, é muito engraçado. Mas daí minha irmã, às vezes, ela me põe pra ver esses filmes que É difícil. Isso, que a virada é mais depois de meia hora de filme. E assim, eu tenho que ficar assim, pensando. Vai acontecer alguma coisa, eu tenho que esperar. Tá, mas não tá acontecendo nada, só tá falando da vida dele. Eu não quero saber da vida dele. Eu não me interesso pra vida dele, eu quero saber de um problema e de uma solução. É isso. Na história, os caras estão chamando isso de... Na verdade, esqueci o nome do cara, o Riesen. Vai explicar que isso é a aceleração do tempo histórico. Uhum. Se antes as coisas levavam 40 anos para ser feitas, hoje tem que ser feita em um dia. Né? Se pensar uma pirâmide do Egito, levou sei lá quantos anos para ser feita, 80 anos, 120 anos para ser feita. Quem que vai esperar? Você nem vai estar vivo quando ela estiver terminada? Para que você está fazendo aquilo então? Né? Então a questão estímulo-recompensa é muito mais rápida hoje em dia. O que, né, exige um esforço consciente. E daí como é que você faz para estudar, cara? Porque você acabou de passar na faculdade e já chega lá, mas como é que você estudou nesses últimos, sei lá, esses últimos 3 anos, o ensino médio? Como que você faz o ensino médio com esses estímulos o tempo inteiro? Isso é uma coisa que realmente me incomoda. Assim, honestamente, até esse ano eu não estudava direito. Eu estudava o quê? Um dia antes da prova, via lá toda a matéria, acabou, pronto, tô bem. E assim, eu sou uma pessoa que eu aprendo rápido, então eu nunca fui muito mal com isso. Uhum. Nunca me dei muito mal, assim, tipo, minhas notas também nunca foram maravilhosas, né? Tá certo. Mas sempre fiquei assim, lá no 6, 7, essas coisas, na média. Como eu digo para os meus alunos, 7 e 10 é igual, né? Então, se estiver passando de ano, tá ótimo. É. Daí, esse ano, como tinha o vestibular, entrar na faculdade e tudo mais, daí eu pensei, não, agora eu vou ter que estudar, que saco. Daí, eu tentei várias, tipo, maneiras de estudar. Eu tentei aquele método tomate, alguma coisa assim, Pomodoro. Né? É italiano, Pomodoro. Isso, Pomodoro.
que você estuda, tipo, 20 minutos, descansa 5. Estuda 20, descansa 5. Só que nesses 5 que eu descansava, passava 5, eu pensava, mas esse vídeo já tá acabando. Porque eu ia ver Instagram, TikTok. Daí eu pensava, pô, mas esse vídeo já tá acabando. O que tem mais? Não tem problema eu ver mais um. Ou mais talvez nem 15 segundos. pensasse, né? Isso. Talvez nem pensasse, só vai. É algo meio inconsciente, assim, de pensar, são só mais 15 segundos. Não vai fazer mal. E daí nisso eu não estudava a tarde inteira. Ok, não deu certo, passei para outra técnica que, assim, foi uma das que mais deu certo para mim, que é estuda até você não aguentar mais. Porque daí não tem muito tempo para pensar. E também é algo muito bom para os jovens estudarem hoje em dia, que eu faço bastante isso, é exercício. Exercício físico? Não, exercício do livro mesmo. Ah, tá. Tipo, isso é o que mais me ajuda em matérias que eu gosto, né? Porque em matérias que eu não gosto, eu leio lá, eu não sei o que fazer, eu penso, putz, que saco, vou... Mas como é que você vai fazer exercício de história, cara? Então, hoje em dia, nos livros, eles têm, tipo... Eu tenho 2 livros. Um livro que é sobre tudo escrito lá, vou ler aqui... tô estudando sobre Segunda Guerra Mundial. O conteúdo mesmo. Vai estar lá tudo escrito sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu tenho outro livro, que é o livro de atividade. Isso existia na minha época já. Que só tem atividade. E daí tem, tipo, uns problemas para você resolver. Isso. E daí, assim, eu tenho muitas atividades. São 20 exercícios de cada matéria por dia. Isso contando que hoje em dia eu tenho matemática A, B, C, D e E. Muito bem, muito bem. Você quer passar no vestibular? É isso Minha que você tem que matemática está dividida em 5. Eu nunca Aí, pensei que isso português fosse tem que ter pelo menos 2, que é gramática e literatura. A gente tem 5 português. Então, Tem português... Não, 4. Português A, B, C, D. Tá. Biologia já é dividido em 3. Tem biologia A, biologia B e biologia C. Química tem que ser 2. Química orgânica e inorgânica, pelo menos. Sim, química... Nossa, nem me fale de química. Meu Deus, é meu maior problema. Eu nunca aprendi assim. também. No meu vestibular, eu lembro que eu acertei uma única, unitária questão de química. Mas foi melhor que matemática, que eu só acertei meia. Mas passei, ó. Veja, sou pós-doutor hoje em dia. Exato. Deu Química eu só fui bem no vestibular porque caiu lá estado da matéria, que daí é sólido, líquido, gasoso, isso daí eu sei. Justo. Foi a única coisa que você aprendeu. Mas, assim, algo que eu gosto muito, muito é matemática e física. Que é justamente porque é o que mais chama a minha atenção. Porque daí é tipo assim, você tem lá uma equação. Tá, eu tenho que achar um problema. Eu tenho que achar um jeito de achar esse problema. E isso me prende muito mais na questão e me ajuda muito mais. Tanto que minha mãe, esses tempos, até brigou comigo. Porque toda vez que ela me via estudando, eu só estava estudando essas 2 matérias. Sim, daí o resto... Isso. Né? Daí ela falava, tipo assim, nossa, filho, por que você não vai estudar geografia, história, língua portuguesa, qualquer outra coisa? Eu falei, mãe, porque não dá, não chama a minha atenção, sabe? Sim, eu vou lá, sim. eu começo a ler um negócio de língua portuguesa, é aquele texto, são 2 páginas, assim, daí eu já penso, tá, não vou ler, vou direto pra pergunta. Você tem que voltar pro texto. Daí eu vou pra pergunta e a pergunta é assim, e sobre o que fala o texto? Eu falo, que saco. Daí eu volto, leio tudo, daí na metade do texto eu já me perdi inteira, já... Sabe quando você lê e não lê, né? Sim, opa. Que você vai lendo assim, quando você vê, putz, tava só lendo, mas não tava prestando atenção. Teve um... Não, tudo bem. Tem esse lado que você lê e não presta atenção, que é padrão. Todo mundo tem isso. E tem o outro que é quando você pega um texto que parece que ele não está escrito em português. Apesar de todas as palavras estarem em português, parece que ele não está escrito em português para você. Uma vez eu fiz minha banca de mestrado, né? Banca de qualificação de mestrado. E daí na qualificação, o professor Paulo Ramos falou assim para mim, não, você tem que ler a Estética da Criação Verbal, do Mikhail Bakhtin. Meu Deus. Falei, tá bom, né? Isso era uma sexta-feira. E eu comprei, na época era no Submarino, pra você ver quanto tempo faz, né? Não existia a Amazon, não existia... Era Submarino, era o que tinha. Aí eu comprei no Submarino e mandei entregar na faculdade, porque eu morava numa casa, né? Não tinha como entregar em casa. Entregou na faculdade bem quando eu tava dando prova. Eu falei, beleza, vou dar prova, vou começar a ler o livro aqui. Sim. Na segunda-feira. Comecei a ler, falei, eita. Mas não entendia nada. Aí fui umas páginas pra frente, peguei um parágrafo assim. Falei, nossa, eu não entendi nada. Fui mais pra frente. Não, isso aqui não parece que as palavras não estão conectando umas com as outras. Sim. Daí eu fui falar com a minha orientadora, isso foi na segunda. Na terça eu tentei de novo, na quarta fui falar com ela.
Ela falou, não, Bakhtin não dá. Pra você entender Bakhtin é pelo menos 6 meses para ler esse texto aí, você não vai conseguir agora. Então tá bom. Nos livros para vestibular, um deles que minha mãe virou para mim e falou, não, começa com esse aí que é o mais fácil. É Noite na Taverna. Aham. Pô, eu fui ler a primeira página, eu li assim, eu pensei, o que aconteceu? Não sei. Daí eu pensei, não, ok, né, vou tentar ler de novo. Eu li de novo, eu pensei, tá, eu entendi que tem uma pessoa aqui. Só entendi isso. É isso. Eu acho que eu li a primeira página umas 6 vezes até eu fechar o livro e abrir um gibi. Isso. E daí eu falei, não dá. Não dá, porque eu tentei ler aquilo e simplesmente não fazia sentido pra mim. É. E se você não tem sentido no que está lendo, já era, cara. Sim, Mas já não era. adianta de nada. Não, porque você vai embora mesmo, né? Porque o ato da leitura, ele não é um ato de ler o que está escrito. É um ato de ler você também. Interpretar. E isso, a interpretação ela é sua, não é do cara que escreveu. Então o cara que escreveu te dá elementos e você dá outros elementos. E a sociedade te dá outros elementos também. Sim. Então, quando eu tô lendo também tudo o que eu já li na vida. Sim. Se eu nunca li a palavra taverna, você chega aonde? Você bate no muro e volta. Foi aí que me pegou, porque, assim, tem palavras que são mais sofisticadas, assim, por dizer no livro, que eu comecei a ler, eu li, assim, uma frase, já tinha 2 palavras que eu não entendia. Daí já era. Eu já olhei aqui... Uma você ainda vai, mas 2... Não, eu olhei assim, eu pensei, ou eu vou ter que ficar pesquisando cada palavra desse livro inteiro, que eu não... E assim, o livro não é grande, o livro é isso aqui. Uhum. Essa finura aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui. Uma câmerazinha ali. Ele é super de boa pra ler, mas o problema é que tem muitas palavras, assim, sofisticadas, realmente. Sim. Que eu comecei a ler e falei, pô, não dá. Desisti. Porque o livro ele está associado à cultura daquele momento. Sim. Então tudo bem que eu leio hoje a Divina Comédia, do Dante Alighieri, mas foi escrito em 1400. É muito difícil de ler. E é em rima. É muito difícil. Então eu vou ler esse livro, eu vou estudar esse livro, não é ler. A Odisseia, a Ilíada, você senta e fala, ok, eu vou estudar. Você tem que estar lendo com um caderninho do lado para anotar as palavras, para anotar o que está acontecendo, porque às vezes o ritmo também te leva e daqui a pouco você só está no ritmo e não presta atenção no que está acontecendo. É difícil. Literatura pode ser bem difícil. Um livro que esses tempos eu comecei a ler e eu acabei gostando muito, do Edgar Allan Poe. Sensacional. Mas daí é sensacional, né? Mas daí eu fui ler um deles, qual que era? Eu acho que era O Corvo, o conto dele, que é em poema, né? Sim. Nossa, eu também não consegui ler, porque tinha uma frase que conectava com a terceira. Isso. Daí a segunda conectava com a quarta, assim, eu pensei, pô, eu tô lendo o quê? Uma questão de prova pra mim. Isso, é isso aí. Daí eu pulei pro gato. Tá, o gato é legal. Mas qual Muito, dele? Porque tem uns 3 sobre gato. É o que o homem... Ele é casado, ele é apaixonado por animais e ele começa a enlouquecer porque ele vira alcoólatra. Daí ele mata o gato dele e isso ele começa aos poucos a enlouquecer pela morte do gato. Isso. Que inclusive, nossa, é maravilhoso. Eu adoro o Edgar Allan Poe. Não, eu tenho os 2 livros dele, daquela coleção da Dark Side e tal. Eu tenho um outro programa aqui na TV que é sobre literatura. E um dos programas eu apresentei o Corvo. Porque tem 2 traduções do Corvo, porque que ele é feito. Uma delas é do Machado de Assis, então ele prima mais pela ideia. O outro é do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos? Acho que é. Que prima mais pela rima. E daí o Edgar Allan Poe, aí você vai ler o inglês, é sensacional. É maravilhoso. Só que você entra na pira, né? E a pira é que ele fez alguma coisa e a Eleanor tá morta e tem um bicho aqui em cima falando, nunca mais. Sim. Nunca mais. E por quê? Como que a Eleanor morreu e o que tá acontecendo? Pra mim, muito legal. Eu li e eu fiquei muito confusa. Muito confusa. Depois eu até fui pesquisar, assim, alguns vídeos de gente falando sobre o conto e tudo mais, pra ver se eu pegava um pouco melhor. Mas entendi meio que por cima ali, daí acabei passando pros outros contos dele, que assim... Você chegou a ler o Barril de Amontilado? Ainda não, mas tá na minha lista. Então eu não vou falar nada, mas é um dos que eu mais gostava. E ele é muito curtinho, acho que tem 3 páginas, talvez, 4. Eu levava para os meus alunos da graduação. Do primeiro ano de graduação, eu levava para os caras lerem esse livro, quando eu dava aula de... Acho que era
literatura, não era literatura, língua portuguesa, sei lá, uma coisa dessas aí. Isso faz muitos anos, né? Faz uns 15 já. E eu levava pra eles porque era muito curtinho e no final você fala, orra! Né? E o Edgar Allan Poe tem uma história muito louca, né? Ele morreu no dia da eleição nos Estados Unidos, vestido com roupa de outra pessoa, depois de ter votado com um tiro no... Acho que foi um tiro no coração, uma coisa assim. E tomado todas... Muito estranho, muito estranho. Mas agora que você falou de literatura, me lembrou de algo que me ajuda muito também nos estudos, que eu tô fazendo cursinho, né? Pro vestibular e tudo mais. O que mais me salva em qualquer matéria, pode salvar qualquer aluno em qualquer matéria, é o professor. Ah, sim, sim. É o professor. Eu tenho um professor... Meus professores favoritos, assim, são 2 de biologia e um professor que é de redação e literatura. Por isso que eu lembrei É o dele. mesmo. Redação e literatura é a mesma pessoa. É, Tá. ele dá as 2 matérias. E esses 3 professores, cara, eu não gosto de biologia, mas se você me perguntar hoje, eu sei biologia. Eu sei, tipo assim, muito mais do que eu já estudei. Até porque agora, no cursinho, eu só tô revendo coisas que eu já estudei, né? Claro, supostamente você já deveria saber. Sim, mas mesmo assim, antes eu não sabia. E agora, com professores, com técnicas melhores, nossa, é muito melhor. Esse tempo, meu professor de biologia colocou o olho de Sauron no meio da aula dele, Olha aí, ó. do Senhor dos O Anéis. Senhor dos Anéis, lógico. Que, inclusive, tadinho, nenhum aluno pegou a referência. Sério? Nenhum. Que dó. Ele estava falando sobre os elementos lá, de quando... dos inícios dos tempos e bababá. E daí, lá no meio, ele falou, olha aqui, tava tudo quente, só tinha lava, lava. E ali no canto, o olho de Sauron. Daí, eu olhei, eu ri, né? Eu falei, nossa, que incrível. E nas aulas deles, eu sento, tipo, na primeira fileira. Normalmente, eu sento lá atrás. Daí, nas aulas deles, eu vou lá pra frente, assim, fico assim. Que nem uma criança vendo um show. Pra mim, as aulas deles são shows, assim. Sim. Eu fiquei lá na frente e falei, nossa, eu entendi do Senhor dos Anéis. Todo mundo quieto, assim. Pensei, pô, ninguém vai falar nada? Ninguém, Ele- nenhuma piadinha. Nada. Daí ele virou assim e falou, galera, vocês conhecem o Olho de Sauron? Todo mundo, não. Assim, meu Deus do céu, como assim? Graças a Deus eu tenho minha irmã que me mostrou o Senhor dos Anéis. Pois é. Eu li os 3 livros, são bem legais. Eu não li, eu vi os filmes. Tá. É que o filme e o livro são muito legais. O ruim é o filme do Hobbit. O livro do Hobbit é maravilhoso, eu acho melhor que o Senhor dos Anéis. Mas o filme do Hobbit, meu Deus, eu fui ver um. E são 3. Eu fui ver um e falei, não dá não. Sr. Peter Jackson, me desculpa. Aí ele só se redimiu quando fez o documentário dos Beatles. Quando Daí recuperou. eu tenho esses 3 professores. Esse que os slides dele são bem mais interativos. E ele também fala muito bem durante a aula dele. Tipo... é porque, assim, tem algumas coisas que não pode falar, porque ele fala muito palavrão, ele xinga muito, e ele fala Sim. muito de política durante a aula dele. Tá. Isso de literatura. Não, de De biologia. Tá, muito bem. Ele teve uma aula que ele estava falando, porque ele fala sobre os elementos químicos e tudo mais. Químico não, né? Mas os elementos de alimentos. Sim. Tanto que uma vez ele chegou assim, isso é meio polêmico lá no curso, mas ele falou assim, não, eu odeio veganos, porque não faz sentido, tudo que você está comendo é matéria igual. Então, são tudo só células mortas, e é isso. É polêmico. Bem polêmico, eu fiquei quietinha, mas eu ri, né? Fazer o quê? Sim. Afinal de contas, o que ele está tentando fazer é passar uma ideia, né? Às vezes a gente usa polêmica, Isso. né? Daí, esse professor, ele chama a atenção dos alunos assim. Ele chama falando e tudo mais. Ele fala assim, vocês ficam aí comendo salgadinho, essas coisas. Vai tudo morrer, bababá. É assim que ele chama a atenção. Tem os outros 2. O outro professor de biologia, que ele chama a atenção puxando a gente para aula. A gente também dá aula. Sim. Tipo, por exemplo, uma coisa que ele faz muito é frases na aula dele, onde, por exemplo, toda vez que ele fala semente, a turma inteira, eu não sei por que disso. Às vezes eu vejo meu curso e eu acho que é, na verdade, um hospício. Todo mundo meio esquizofrênico lá. Ok. Porque, às vezes, o professor entra e todo mundo começa a falar uma frase ao mesmo tempo. Isso é meio assustador, assim. Quando eu cheguei lá na primeira aula, eu levei um susto. Professor que eu nunca tinha visto na minha vida entrou e metade da turma falou: pula, Rogério, só um pulinho. E eu pensei, o que é isso? Se fosse bom dia, professor, tudo bem, a Não, gente tava até falando pro entenderia. professor pular. Pois é. Daí esse professor, por exemplo, toda vez que ele fala de semente, todo mundo fala, Júnior. Eu
Também não sei porquê. Tá. Mas daí teve uma aula dele que ele falou: agora eu tô entrando numa selva. E toda a turma começou a fazer efeitos sonoros da selva. Eu tô entrando num deserto. Todo mundo começou a fazer efeito sonoro. Daí, no meio da aula, ele vira e fala assim: qual que é a resposta disso? Qual que é a resposta disso? E assim, uma sala com mais de 300 alunos, né? Pois é difícil pra controlar, né? É difícil. Mas daí como é que o aluno dá... Ou todo mundo tem microfone? Não pode ter todo mundo microfone. Não, a gente grita. Ah, tá. Adolescentes têm voz, né? Tem bastante pulmão. Sim, a tá gente bom. só grita mesmo. Tá certo. E tem o terceiro professor que, na minha humilde opinião, é o mais divertido, que a gente chama ele de professor Cupido. Que antes da aula dele começar, todos os alunos, todos não, né? Mas alguns alunos colocam bilhetinhos do lado... Como é que é o nome? Correio Elegante. Tipo isso. Colocam bilhetinhos assim do lado do monitor. E daí ele chega lá, pega, e durante a aula ele vai lendo os bilhetinhos. Fala, tipo, lá tem lugar, né? Por exemplo, eu sento na B12. Uhum. Daí ele fala, tipo, F13, você é muito bonito, está solteiro? Passa o Instagram. Essas coisas. E isso também é um negócio que puxa muita atenção. Porque Claro. daí você fica olhando assim... Vai que sou eu, né? Não, e ele fica com os bilhetinhos na mão a aula inteira. Isso é um certo Justo. nervoso, porque ele fica com o bilhetinho assim. Daí, às vezes, ele só mexe aqui. Dá uma guarda. risadinha. Isso, às vezes ele lê assim e fala, esse eu vou deixar pro final da aula. Pô. E ele também é muito interativo com os alunos, de, tipo, conversar e tudo mais. Teve uma vez que lá tem... Como é que é? Quando a parte que o professor tá mais Tablado. alto. Isso, tablado. Eu tava com um palco na cabeça. Não, mas pode ser também. Daí ele desceu do tablado, me entregou o microfone para eu contar uma história durante Do a aula. nada. Do nada, porque ele tava falando... É porque, assim, eu vejo 2 aulas seguidas dele. Ah, tá. Eu vejo primeiro na turma 6 e depois a mesma aula na turma 7. Isso é aula do quê? Redação. Tá. Porque daí, com 2 aulas, eu consigo fazer a redação. Sim, ok. Daí, teve aula com a gente na turma 6. Ele falou lá um negócio, eu falei, nossa, eu tenho uma história sobre isso. Fui lá e contei a história. Daí, na turma 7, ele falou a mesma coisa, falou, não, gente, peraí, que eu sei de uma aluna aqui que tem uma história boa para contar sobre. Desceu do tablado, assim, entregou o microfone pra eu falar na frente de mais de 300 pessoas. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí o joelhinho treme. Sim. E pior que eu fiquei falando naquele microfone, fiquei assoprando, assim, cuspi o microfone inteiro também. Fiquei falando blá, 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 blá. Nossa. Putz, ainda é microfone pequenininho de lapela? Uhum. Esse de Nossa, lapela. o pior microfone que tem pra você, né? Ele não foi feito pra isso. Um desse aqui funcionaria, mas... Tá, mas e daí? Daí, esses 3 professores têm maneiras diferentes, mas maneiras maravilhosas de chamar a atenção dos alunos para verem a aula. Porque hoje em dia, se um professor só chegar, der a matéria que ele tem que dar e sair, desculpa, mas ninguém vai ver. Pois é. Ninguém... Isso é muito importante pra Isso. gente que tá neste programa, que é um programa de... Porque, assim, esse programa é do meu programa de mestrado e doutorado, né? Uhum. Que é de educação e novas tecnologias. E a coisa que a gente fala pra todo mundo, todos nós professores falamos para todos os alunos que também são professores, não tem mais como você dar aula achando que o aluno vai estar ali só como o Paulo Freire falava, de educação bancária. Né? O aluno abre a cabeça e você vai depositando conteúdo. Isso não existe. Não dá. Isso não cola mais. Não, nunca Não colou, cola. né? Mas agora cola bem menos. Sim. Eu também tenho... Agora que eu lembrei, tem um 4º professor que ele também é meio assim, só dá aula, mas ele também chama mais atenção, faz piadinha durante a aula, e isso já é algo a mais para chamar a atenção do aluno. Sim. Já é algo que ajuda muito. E eu acho muito interessante isso dos professores verem métodos de chamar a atenção dos alunos. Claro. Porque, assim, querendo ou não, se eles forem lá, derem uma aula divertida, chamarem a atenção dos alunos e tudo mais, eles vão ganhar X do salário deles. Sim. Um X valor. Se eles forem lá, passarem o que tem que passar e saírem, eles vão ganhar o mesmo valor. Mas é ruim, né? É. Mas tem uma coisa de você fazer a sua profissão. Né? Não importa qual seja a sua profissão, você quer ser o melhor. Ou Sim. deveria querer ser. Ou não o melhor, mas melhor do que você era ontem, né? Sim. Então eu Querer evoluir. quero acreditar que amanhã, quando eu for dar aula, minha aula seja melhor do que a aula da semana passada. Né? Para a mesma turma e tal. Quero acreditar nisso. Às vezes dá certo,
Às vezes não, mas a gente fica o tempo inteiro tentando melhorar, tentando... Porque não é pelo dinheiro. Assim, óbvio, se você não tem o que comer, é sim pelo dinheiro. Mas a partir do momento que você tem uma certa... Estabilidade. Isso, uma certa estabilidade, não é mais pelo dinheiro. Quando você tem uma vida confortável, assim por dizer. Isso. Não é mais pelo dinheiro, é pelo prazer mesmo. Porque dar aula, vou te falar, é muito legal. É com o que eu quero trabalhar. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque agora a senhora passou no vestibular em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sim. E aí? Então, uma coisa que todo mundo fala quando eu digo que passei em Psicologia é: nossa, você vai ser uma ótima terapeuta. Eu não quero. Eu não quero ser terapeuta nunca na minha vida. Você quer ser o quê? Eu quero ser professora de uma faculdade. Você sabe que a diferença entre professor e terapeuta? Olha, mas é bem pequena. Tem uma pós-graduação, um mestrado, essas coisas. É um tempo extra. Não, mas isso é de menos. Só que, assim, a relação professor e aluno está muito próximo da relação analisando com o terapeuta. Bem próximo. Sim, a diferença é, tipo, pra mim, o que eu vejo, por exemplo, se tivesse, um paciente meu aqui na frente tá falando, ai, não, porque isso, eu não posso dar minha opinião. Isso é algo muito difícil que eu vejo na terapia, até porque eu tive uma psicóloga que não sabia não dar a opinião dela, e por causa disso eu tive que sair. Sim. Porque era muito complicado. Eu chegava lá e falava, aconteceu isso, e ela tomava lado. Ela falava, tipo assim, não, porque tal pessoa tá certa nessa situação. Ela não via como todo, ela via de uma visão dela, não de uma visão profissional. E é isso algo que eu tenho autoconsciência de que eu não sinto que eu teria tanto de ver por um lado mais profissional do que por um lado pessoal. Sim. Por isso que... E também que eu gosto muito de, tipo assim... Por exemplo, quando eu encontro um professor meu, assim, na rua, essas coisas, eu falo, nossa, e aí, prof, tudo mais? Eu fico pensando, pô, algum dia eu quero estar no lugar dele. Sim. Eu quero estar andando na rua e algum aluno chega pra mim e fala, tipo, nossa, eu adorava sua aula, que saudade, bababá. O problema é quando você pergunta assim, e a galera, prof? E você não faz ideia de com quem ele tá falando. Não faz ideia de quem ele tá falando. Isso já aconteceu comigo bem mais do que uma vez. Teve uma vez que eu cheguei pra... Isso é bem engraçado. Pra irmã da minha professora, porque ela tem uma irmã gêmea. Tá, ok. Achando que era minha professora. Tá dentro do limite aí. E a irmã dela também é professora. As duas são irmãs gêmeas que são professoras. Sim. Daí eu cheguei nela. Nossa, e aí, prof, tudo bem? Que saudade e tudo mais. Ela, nossa, oi, que saudade, bababá, bababá. Daí eu assim, não, mas tá bom, beijo, Carla. Daí ela assim, não, Carla é minha irmã. Falei, pô, você fingiu que me conhecia. Pois é. Mas tá bom. Não, mas é que de vez em quando chega assim um cara... Oi, professor, tudo bom? E aí, como é que tá? Não, tudo bem e tal. Tá dando muita aula? Tô. E a galera? Que galera? Querendo ou não, só na faculdade eu já dou aula há 21 anos. Em faculdade. Fora que eu dava aula antes em escolas e tal. Então, assim, se for... Você deu aula em escola? Em escola de informática, no caso, né? Então, assim, de 1998 até 2026... Pô, né? Minha irmã nasceu. Pois é, então. Então, veja aí. Eu já dava aula e tal. É um bocado de tempo. É um bom tempo. E daí, assim, lembra? Não lembro, desculpa. Tipo, você era um... claro, tem algumas pessoas que são muito... marcantes. Mas mesmo assim é a pessoa que é marcante. Você não consegue associar ela com outra turma. Tirando, assim, a primeira turma da faculdade que você foi dar aula, o primeiro aluno do mestrado, esses eu lembro. Os outros acabam entrando num... Mas o prazer de dar aula, pelo menos pra mim, nunca morreu, assim, porque é muito legal. É muito legal. E agora que estou no doutorado, mestrado, você vê os trabalhos, a pessoa entra lá, não tem nada, daqui a 4 anos ela tem um trabalho gigantesco, maravilhoso, que vai mudar a vida de uma galera. Não tem como não te dar um puto orgulho, assim. Então, isso é algo que eu vejo que eu quero muito pro meu futuro. Sim. Eu quero ser uma pessoa que marque alguém, assim. Marque uma geração, assim por dizer. Claro. Porque, por exemplo, eu tive ano passado, uma professora de geografia, ela era bem pirada. Bem pirada. Mas, assim, ela marcou a gente, querendo ou não. E, querendo ou não, ela foi uma
um dos profissionais que fizeram eu querer seguir essa profissão. Sim, é isso aí. Que eu olhei assim pra ela e pensei, cara, primeira aula que eu tive dela, ela subiu em cima da mesa e começou, porque ela é professora de geografia, né? Aham. Daí ela tava falando geopolítica. Sim. Ela tava falando sobre a época da ditadura e tudo mais. Ela subiu em cima da mesa assim e falou, agora todo mundo aqui vai me ouvir. E começou a dar aula. Em cima da mesa, assim. Eu pensei, cara, olha que incrível. Sim, sim, sim. Tipo, é uma coisa que as pessoas que estavam naquela sala dificilmente vão esquecer. Pois é. E é algo que eu vejo assim, nossa, eu queria tanto estar nesse lugar de poder, tipo assim, nossa, ser a professora que você chega na faculdade e fala, ai, com quem que você tá tendo aula? Ah, eu tô tendo aula com ela. Pô, essa daí é meio lelé, mas ela é massa. Sim, sim, sim. Ó, o meu professor da quinta série, que seria o sexto ano hoje, meu professor da quinta série, eu convidei ele para minha defesa de doutorado. Nossa. E tá escrito no papel, virei historiador por causa de Sérgio Vicentim. E ele tava lá para ver. Porra, isso é muito... Imagine o orgulho do cara. No mestrado eu fiz a mesma coisa. Só que no mestrado, como era na UTFPR, não sei se já entrou lá, mas é um labirinto aquele lugar. Sim. Ele não achou a sala. Eu convidei ele, ele não achou. Aí, putz, que dó e tal. Fiz mais uma edição, né? Mais 187 páginas escritas. 287 páginas. Mais 287 páginas, imprimi. Fui levar para ele na sala dos professores do colégio. Nossa. Daí já estava escrito lá, né? O professor Sérgio Vicentim no texto. Tem agradecimento para um monte de gente. Mas eu fiz um à mão também. Professor, sem você eu não estaria aqui. Porra, o velhinho chorou até. É muito legal isso. Pô, eu também choraria, tá vendo? Isso é algo muito que legal. chama muito minha atenção. Claro. É algo que eu vejo, assim, muito legal. Mas é que assim, além de ser professor, você pode ser também psicanalista, ou psicóloga, ou terapeuta, né? Sim. Dá para conciliar as duas coisas. Sim. Né? E dentro disso, por que você... Isso é bem legal, é uma boa pergunta. Por que uma pessoa hoje... O que te levou a escolher isso e não todo o resto? Então, é que pra mim é algo muito mais da minha pessoa mesmo. Que quando eu era mais nova, eu descobri de problemas psicológicos que tinha em pessoas da minha família e tudo mais. E eu pensei, pô, eu vou conviver o resto da minha vida com essas pessoas. Sim. Eu tenho que entender, no mínimo, um pouco disso. E eu comecei a pesquisar sozinha sobre isso. Comecei a pesquisar sobre transtorno de personalidade, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, sobre depressão e tudo mais. Síndrome do pânico. E isso me encantou. Me encantou completamente. Hoje em dia, eu leio muito sobre Freud, sobre Jung, sobre... Lacan, que é o próximo. Estou Só que entrando. Lacan é mais difícil, bem mais difícil. Muito mais difícil, muito mais difícil. Sim. Ele é aqueles que você lê e fala, não. Por enquanto, Lê de meu novo. favorito é o Jung. Não. Eu Sei. acho ele muito interessante. Mas, assim, foi algo que, nossa, me pegou muito, muito, muito. E eu acabei me apaixonando muito sobre isso. Tanto que, hoje em dia, tá na minha bolsa que eu trouxe aqui, um livro de Freud. Porque eu deixo na minha bolsa e eu levo para todo lugar. Claro. Todo lugar. Ah, você vai num barzinho com seus amigos. Eu levo. Sim, sim. Eu levo porque se eu estiver lá e falar assim, alguma coisa de psicologia, eu vou pegar meu livrinho, vou falar, vamos falar sobre as teorias de Freud. Claro. E, nossa, se deixar, eu fico o dia inteiro falando sobre. Eu acho que, assim, na geração atual, algo muito complicado está sendo isso, de você achar algo que te interesse só por si. Sem, sim, tipo, sim. a coisa ter que chegar até você e te puxar. É você que olha e fala, nossa, é isso aí que eu gosto. Mas você enxerga nos seus colegas essa dificuldade de achar o que eles querem fazer? Nossa, enxergo em todos. Só em todos. Tipo, coisa light, Tipo só em todos. assim, eu não enxergo essa dificuldade em muitos poucos que são que nem eu, que assim, acharam alguma coisa que olharam e falaram, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Sim. É isso que fez, nossa, eu me apaixonar pela matéria ou pelo tópico, ou qualquer coisa do tipo. É muito difícil ver isso hoje em dia. Tipo, o que eu mais vejo de pessoas falando assim, nossa, é isso que eu quero, é com música. Porque música, querendo ou não, é algo muito interessante, só que é algo Claro. que, assim, pra você ter um futuro, nossa, gigante, assim, de, nossa, quero virar um astro.
um Ozzy Osbourne da vida. Não, né? Aí vai ser muito mais difícil, né? Boa sorte. É um funil bem estreitinho. Exato, daí a maioria Mas claro que você pode trabalhar com música, dando aula de música, trabalhando em estúdio, Sim. compondo trilha sonora, enfim, mas continue. Mas a maioria desses meus amigos, assim, de música, que falaram, nossa, eu sou apaixonada, é com isso que eu quero trabalhar. Falaram, eu vou fazer outra faculdade, vou fazer o curso de música, mas vai ser algo extra, assim, porque eu não consigo me ver tendo exatamente o que eu queria nisso. Sim, sim. Porque é difícil, também tem né? isso, tem uma idealização muito grande que as pessoas colocam no futuro hoje em dia. Que é assim, por exemplo, eu quero ser professora. Mas eu sei que, assim, tem chance de eu trocar esse caminho. Lógico, você tem 18. Isso, eu tenho tempo, não é assim uma linha reta que eu vou seguir. Não, e não vai ser uma linha reta, porque não é pra ninguém. Não existe isso de uma linha reta, nossa, minha vida tá planejada. Não, tipo assim, religiosamente tem pessoas que pensam assim, que a vida tá planejada e tudo mais. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo minha vida sendo uma linha, uma história que já tá toda escrita. Não. E É a muito mais maioria- divertido descobrir as paradas. Isso, e as pessoas hoje em dia querem muito que a vida seja uma história que já tá escrita. Seja assim, Não é só de hoje, né? Desde sempre. né? sim, querem que, tipo assim, ter um futuro certo só pra, tipo, ter uma estabilidade e não por, tipo, eu quero isso porque é algo que eu amo. Não, eu quero isso porque vai me deixar estável. Não, daí é meio triste, assim. É isso que eu vejo em muitas pessoas hoje em dia. Muitos amigos meus que falam assim, que eu chego e pergunto, por exemplo, eu hoje em dia eu converso muito sobre vestibular com os meus amigos, né? Lógico, né? É o tema da vez, né? É o tema da Óbvio. Não, agora, nesse momento, é a Copa do Mundo, mas daqui a um mês já vai voltar a ser Sim. vestibular. Daí, todo mundo que eu encontro lá no curso começa a conversar, pra que você vai prestar vestibular? Daí eu falo, psicologia, Daí, eu pergunto pra pessoa. E eu lembro de um moleque em específico que eu cheguei pra ele e perguntei, e pra você, pra que você vai prestar vestibular? Ele falou, medicina. Falei, caralho, tem que ter coragem, né? Mas ok, por que você escolheu e tudo mais? Ele assim, porque dá dinheiro, né? É motivo errado, né, pra você escolher medicina. Me parece que é motivo errado pra você escolher qualquer coisa, não só a medicina. Então, daí eu falei, tipo assim, mas só por isso você não tem, tipo assim... porque eu conheço gente que quer fazer medicina porque, nossa, é apaixonada por estudar o corpo humano. Ou porque quer ajudar as pessoas. Que é um desses pontinhos dourados no meio do povo que sabem realmente o que querem. Mas também, outra coisa que eu vejo muito é as pessoas fazendo, principalmente, engenharias e economia, matemática e física. Esses 4, simplesmente pelo fato de, eu me vejo estável assim. Não é algo que eu sou apaixonado, mas eu não tenho... engenharia é um monte, né? Engenharia tem... Tem um monte. tem até engenharia de pesca, engenharia madeireira, tem de tudo. Tem de tudo. Mas o que eu mais vejo, assim, é engenharia civil e mecânica. Tá. Ou TI. Ou TI. Que daí são as pessoas falando, não, eu vou fazer esse aqui porque eu me vejo ficando estável assim. Eu vejo um futuro estável assim, e é isso. Mas daí eu falo, tipo, mas você não tem algo que te prenda nisso, que te puxe para isso, que você pense, nossa, cara, eu sou apaixonado por matemática, por física, por química, por isso que eu vou fazer. Eu quero saber como é que constrói um prédio. É um motivo bom pra você fazer engenharia civil. Isso, uma engenharia civil. E eu não vejo mais isso. A minha mãe, ela fez pedagogia. É formada em pedagogia porque ela amava. Sim. Ela gostava muito de estudar sobre como que funcionava a cabeça de uma criança e tudo mais. E ela se deu muito bem, em parte pelo esforço dela, né? Que foi gigantesco. Claro. E, em outra parte, justamente por ser algo que ela amava. Sim, se você não... qualquer aluno meu, que é mestrado, doutorado, a pessoa pode escolher o que ela quiser dentro da educação. Faça uma coisa que toque no seu coração. Porque vai ser difícil, pacas. É muito difícil fazer um mestrado. Muito difícil fazer um doutorado. Você ainda vai escolher uma coisa que você não gosta? Não faça isso com você mesma. Por isso que o meu mestrado e meu doutorado é sobre história em quadrinhos. Na verdade, doutorado em história em quadrinhos e música, que é pra
Sim, porque assim, pra mim, honestamente, você escolher um mestrado, um doutorado de algo que você não gosta é masoquismo. Masoquismo, total. É você gostar de sofrer, porque não tem como você querer estudar tanto sobre algo que não te puxe, Que não que não toca. te pegue. Mesmo porque quando acaba o doutorado ou acaba o mestrado, aquilo que você amava tanto, você já deixou de amar. Porque você estudou tanto, mas tanto que você viu todos os probleminhas, que aquele negócio que era apaixonante já deixou de ser. Isso. Agora, imagina alguém que tá entrando nisso, só que é algo que... Ah, eu vou fazer porque eu vejo um futuro estável. Não. Isso também é algo que, assim, não é muito falado sobre, mas eu acho que, honestamente, é um problema muito grande da geração atual. Que as pessoas não têm mais essas paixões. Isso é importante, hein? Não só por matéria, mas por tudo. Por tudo. Hoje em dia não é mais... Por exemplo, até relacionamentos românticos. Sim. Se você for ver, pô, vai comparar hoje em dia com há 10, 20 anos atrás. Não tem o que fazer. Hoje em dia, as pessoas, por primeiro que assim, pra namorar, meu Deus, haja paciência. Em parte, digo por experiência. Sim. Não, porque namorar é uma coisa muito difícil. Sim. São duas pessoas que vêm de duas realidades diferentes que querem construir uma vida juntas e isso dá enrosco o tempo inteiro. Só o tempo inteiro. Isso. E daí, o que eu mais vejo hoje não é tipo, nossa, eu vou namorar com essa pessoa porque eu sou loucamente apaixonada por essa pessoa. É porque essa pessoa se encaixa na minha vida. Tipo assim, Meio triste, né? tem uma amiga minha que Não é ela um carro, né? É. Que você vai comprar por questão de custo-benefício, né? Então, tem uma amiga minha que ela tá num relacionamento há 2 anos. Só esse ano eles já terminaram e voltaram 5 vezes. Tá bom. E daí, toda vez que eles voltam, eu falo pra ela, cara, mas por que isso? Daí ela assim, porque meus pais gostam dele, né? E tipo, já tá confortável. Meio... Não é a razão certa, né? Pra você estar com alguém. Isso. Pelo menos não na sua idade. Tudo bem. É. Se tiver 60 anos, Daí até pode vai. ser que isso faça sentido, né? Mas agora, com 16 anos, 17, 18, 19, 20, assim... Não. Até os 40 isso não faz sentido. Então, não faz sentido. Daí ela assim, não, porque já tá confortável, já conhece minha família e tudo mais. Então, pra quê? Pra que terminar? Eu só vou continuar com ele. E é isso toda vez que eles voltam. Termina, volta. E isso é o que eu mais vejo hoje em dia. Essa falta de paixão pelas coisas, assim. Isso se chama anomia. O nome técnico disso é anomia. Quando você tá tipo, Então, e eu vejo isso tanto em tantas pessoas assim, e eu sou uma pessoa que eu não me encaixo nisso. Pelo menos eu não me vejo muito assim, sabe? Eu me vejo mais como uma pessoa que, eu vou estudar sobre algo que eu gosto e tudo mais. Se eu for estar com alguém é porque eu gosto da pessoa. E isso é algo que me choca muito nas pessoas hoje em dia, essa falta de paixão por tudo. mas isso também tem a ver com o começo do papo, que é o celular. Sim. Que a pessoa é meio apaixonada pelo celular. Não exatamente pelo celular, mas o ficar girando o tempo inteiro, você perde um foco. Não existe mais foco. E não só isso, justamente esse tópico de videozinhos de 15 segundos. Você vai passando, é um estímulo atrás do outro. Isso meio que faz a pessoa não aceitar só um estímulo. Sim. Daí, por exemplo, tô ficando com uma pessoa, depois de um tempo perde a graça. O tédio, né? Não aguenta o tédio. Porque a vida é entediante. Sim, porque já passou os 15 segundos com a pessoa. Isso. E é isso para quase tudo hoje em dia. Pense que a minha geração ficava numa fila de banco, sem nada, esperando, sei lá, às vezes 1 hora para ser atendido, numa fila de banco. Que a única coisa que tinha que fazer é conversar com as pessoas que estavam do lado, não tinha mais nada para fazer. Então, o tédio fazia parte da nossa vida, que hoje não fica mais. Você vai numa fila de banco, não que existam fila de bancos, mas uma fila para alguma coisa, você já saca o celular e já fica o dia inteiro. Isso. Tanto que se você tiver, sei lá, você está viajando e tem um pare e siga, sabe? Mas daquelas coisas tipo, parou a estrada. Está sem sinal, a pessoa fica desesperada. Sim. Eu tenho um gibi no carro, que é para isso. Para quando parar, quando eu viajo, eu sempre levo um gibizinho. Daí, nunca viajo sem um. Porque uma vez eu me lembro que eu estava voltando de Santos para Curitiba e eu fiquei 2h30 parado. E eu tinha 4 gibis. Eu li eles, tava quente, não tava calor. Abri a porta do carro, botei a pernona ali e fui lendo. E mandei ver 4 gibis. Foi bem bom, bem importante. Sim. Mas, infelizmente, Malu, tem que acabar esse programa. Porque a gente tem tempos e tal. Então, assim, queria agradecer muito por você ter vindo, porque você
neste momento, representa uma galera que faz bastante tempo que eu quero entrevistar. Inclusive, vou te pedir depois para você me passar alguns contatos de algumas pessoas para virem aqui e darem a visão de um jovem, que eu quero escutar o que uma pessoa de 17, 18, 19 anos tem a dizer. Sim, isso é algo muito importante. Pois é, tá na hora de a gente começar a escutar essa galera também. Então, de novo, parabéns, feliz aniversário agora em público, feliz aniversário e muito, muito obrigado por ter vindo aí. Agradeço pelo convite. Então é isso, sabe que semana que vem a gente traz outra pessoa bacana, legal, interessante, divertida para falar sobre educação, sobre tecnologia e tudo mais que tem no meio. Até lá!